Introdução. O valor do valor e o reiki na minha vida. Olhe para a primeira coisa que estiver em sua frente. O quanto isto vale para você? Absolutamente qualquer coisa que usamos, consumimos ou criamos laços em nossas vidas está lá porque agrega algum tipo de valor a nós ou a outros, seja pouco ou muito. Aquilo que nada vale não se sustenta, jamais existirá. Caso exista, em determinado momento deixará de existir por desuso. Um conjunto de roupas, como uma calça e uma camisa de mangas compridas, tem determinado valor no calor e outro valor no frio. Sob temperaturas mais baixas, se for adicionada uma blusa a este conjunto, estaremos agregando valor por conta do aumento do calor. Caso as temperaturas fossem mais altas e cortássemos as mangas compridas e transformássemos a camisa em uma regata, estaríamos agregando maior valor por conta do resfriamento do corpo. Ou então, valeria mais um grande esforço com nenhum resultado ou um menor esforço com grandes repercussões? O que determina o valor nestes casos não é a quantidade, mas sim a qualidade para quem usa a roupa ou preza pelo menor tempo e melhor resultado. Felizmente pude encontrar tão cedo uma ferramenta que jamais falhou comigo e que eu valorizo como um dos meus maiores tesouros, o Reiki. Tudo começou na metade de 2015, com 22 anos. Havia recém me formado em administração de empresas, mas não estava satisfeito. Eu estava procrastinando decisões para minha vida. Durante meu período de estudos, mantive o foco em esperar a faculdade terminar e ver o que aconteceria em seguida. Nesta época, trabalhava no estúdio de música, e quando o estudo chegou ao fim, me vi num beco sem saída. Eu sabia que a administração de empresas não era um campo que eu gostaria de seguir atuando pelo resto da vida. Mesmo havendo partes nesta área que me interessam até hoje, eu sabia que só aquilo não era para mim. Cada vez mais a vida começou a tornar-se difícil, a pressão vinha de dentro e de fora para que a vida começasse. A faculdade havia terminado, era hora de trabalhar, decidir para onde seguir. Mais uma vez estava num beco sem saída. Eu não queria de maneira nenhuma ficar parado. Para mim é de grande importância poder ser útil. A pressão transformou-se em início de depressão. Constantemente sentia-me perdido. Dormia cada vez mais tarde. Houve um tempo em que dormia por volta das 6 ou 8 horas da manhã e levantava às 4 da tarde. Tudo isto para fugir da pressão. Por vezes, quando refletia sobre minha vida, sem tentar fugir dos meus pensamentos, eu refletia profundamente. Eu não queria de maneira nenhuma obrigar-me a trabalhar com algo que eu não sentisse prazer em fazer, e graças a Deus tive a oportunidade de optar por isso. Não havia para mim o menor sentido em simplesmente tentar a minha sobrevivência por 30 ou 40 anos, para que então, durante minha aposentadoria, eu começasse a viver. Isso era simplesmente loucura. Mas o que faria? Quanto mais pensava, mais difícil era encontrar a solução. Na maior parte do tempo estava em minha cama, completamente desprovido de vida e assistindo a algo que pudesse manter ao menos minha mente sã. Felizmente, de maneira inesperada, foi daí que minha vida começou a andar novamente. Algo que assisti inspirou-me. Mudei minha alimentação e comecei a exercitar-me diariamente. Os exercícios sempre sendo realizados em parques, pois também me motivei a aumentar meu contato com a natureza. Senti que faria bem largar a carne. Comecei parando com a vermelha. Realmente ajudou. Criei o hábito de sempre que possível beber água, fosse no lanche, no almoço, na janta ou simplesmente para saciar a sede, o que também auxiliou bastante. Isso tudo criou as bases para que eu me sentisse melhor, mas havia algo mais que me motivou a estar onde estou hoje e onde estarei sem dúvidas amanhã: a energia. Este conceito não era novidade para mim, mas também não era nem um pouco conhecido na prática. Houve um momento em que eu simplesmente soube que seria extremamente benéfico para mim compreender a energia do corpo humano, entender como se comporta e como manipulá-la. Comecei a procurar mais sobre a energia, descobri a existência dos centros energéticos do corpo, aprendi mais sobre a meditação e aos poucos fui abrindo a mente para um novo mundo, o mundo do autodescobrimento. Por mais vantajoso que pudesse ser estar alimentando-me melhor, exercitando-me e compreendendo melhor o mundo da energia vital humana, eu ainda tinha um grande problema em minha vida, o tal do sustento financeiro. Apesar de ter encontrado uma saída interessante e animadora para minha vida pessoal, eu tinha complicações com a resolução do meu lado profissional. Eu pensava e repensava e nada vinha em minha mente, nenhuma solução. Decidi ser completamente sincero comigo mesmo e perguntei-me aquilo que eu deveria ter perguntado desde o princípio: o que eu quero da minha vida? A resposta foi simples: paz, felicidade, simplicidade, despreocupação e crescimento. Tudo isso conciliado a um grande propósito de utilidade para quem estivesse perto de mim e disposto a ouvir. A ideia de ser um fardo ou um inútil assombrava-me. A partir daquele momento, decidi que meu foco e minhas decisões seriam para encontrar aquilo que eu precisava. Em determinado dia, poucos meses após essa nova decisão, havia começado a conversar com uma amiga, com quem já não conversava fazia algum tempo. Contei a ela sobre minhas decisões e motivações.
Ela achou tudo isso muito bom e contou sobre uma prática com a qual seu primo trabalhava, o Reiki. Eu nunca havia ouvido falar do Reiki, mas como estava aberto ao aprendizado vindo de qualquer lado, resolvi procurar mais sobre o assunto. Ele convidou-me para uma sessão para que eu pudesse conhecer mais, tirar dúvidas e principalmente sentir na pele. A minha sessão começou e sentia-me de certa forma confortável. Pude começar a sentir mais leveza e menos ansiedade. Estava mais seguro e confortável. Quando a sessão chegou ao fim e levantei, estava muito tonto e tive dificuldade nos primeiros segundos. Minha agitação havia diminuído e eu havia percebido naquele momento o quanto estava mais próximo de quem eu era. Assim que foi embora e entrei em meu carro, comecei a sorrir e dar risada. Estava feliz, não sabia por que motivo, só estava. A partir daquele momento, o Reiki entrou na minha vida e não saiu mais. Minha vontade pelo trabalho energético havia ganhado mais uma grande ferramenta de interesse. Após algum tempo de pesquisa, percebi que talvez não fosse preciso me afastar, não seria preciso ir para longe e morar em algum retiro. Todos os planos que havia feito e o local que havia escolhido para minha morada já não eram mais necessários. Eu soube naquele momento que o Reiki era aquilo que eu deveria me empenhar para aprender e levar para as pessoas. Estava muito feliz em encontrar minha utilidade junto da minha própria felicidade. Desde o primeiro dia que estive habilitado para poder aplicar o Reiki, minha vida mudou completamente. E continua mudando enquanto você lê essa obra. O Reiki tornou possível trilhar caminhos que eu jamais imaginava que estavam disponíveis dentro e fora de mim. Me direcionou para lugares que eu jamais suspeitaria que estivessem relacionados uns aos outros. Esta maravilhosa prática já me virou e revirou do avesso diversas vezes, e tenho total ciência de que assim continuará sendo pelo resto da minha vida, dentro de um caminho de provas e de total aprendizado. No meio deste caminho, pude perceber então o que o Reiki havia feito em absolutamente todos os aspectos da minha vida e do meu ser. O Reiki havia agregado valor. Capítulo 1. Uma breve definição sobre o Reiki. Para a melhor compreensão de como o Reiki pode agregar valor na vida de alguém, é preciso saber definir o Reiki da melhor forma possível, procurando-se evitar qualquer tipo de confusão. É necessário primeiramente saber dividir o Reiki sob dois pontos de vista: energia e prática. Compreender e explicar o que é energia Reiki pode ser complexo para algumas pessoas, inclusive para mim. O Reiki, acima de tudo, é extremamente sensorial, sendo desta maneira difícil de explicar através de palavras, mas não impossível. Até hoje encontrei somente uma boa explicação teórica sobre o que é energia Reiki, sendo através da comparação com outro tipo de energia, a solar. No livro Reiki e a Medicina Tradicional, os autores Oliver Klatt e Norbert Lindner definem o Reiki da seguinte forma: o Reiki é uma força existente da natureza. Observe a energia solar. Se depois de alguns dias de chuva estivermos novamente sentados ao sol, percebemos como captamos sua energia e nos sentimos melhor, como nosso sistema imunológico se fortalece e aumenta a nossa alegria de viver. Muitos médicos recomendam que as pessoas doentes tirem férias para tomar um pouco de sol. Só que o sol, aparentemente, não brilha sempre. O que não está certo, pois ele brilha sempre. Acontece somente que nem sempre podemos vê-lo ou senti-lo, mas a força está presente na natureza. E o mesmo acontece com o Reiki. Ele é uma força da natureza que nos permite armazenar energia e nos sentir bem, fortes e equilibrados. Como atualmente já não vivemos tanto em contato com a natureza, infelizmente perdemos a nossa naturalidade. O Reiki nos devolve essa naturalidade à medida que sentimos o equilíbrio entre o corpo e a psique. O Reiki como prática é muito mais fácil de ser compreendido. É baseado em 5 princípios filosóficos, 3 pilares práticos e um grande propósito, o equilíbrio. Foi criado e estruturado por Mikao Usui em 1922, que atingiu seu nível desejado de Anshin Hitsumei, ou Anjin Ryumei, iluminação e equilíbrio perfeito, e compartilhou seu aprendizado e capacidades adquiridas com o restante. Criou no mesmo ano a até hoje reconhecida Usui Reiki Ryoho Gakkai, instituição com foco no ensino, aprendizado e disseminação do Reiki. Tinha como missão ensinar o Reiki para quem o procurasse, com o intuito que estes que o procuravam encontrassem também seu caminho e sua própria iluminação. Trabalhou de maneira assídua literalmente até o dia de sua morte, no ano de 1926, quando veio a falecer durante um de seus muitos cursos ministrados. Esta prática desenvolvida por Mikao Usui tem como objetivo utilizar de preceitos filosóficos, práticas meditativas e da energia Reiki para a elevação de seus praticantes através de imposição de mãos ou não, sem misticismos e muito menos práticas religiosas. O Reiki é uma prática de crescimento pessoal que se utiliza de uma força da natureza, esta que também leva o nome de Reiki por seus praticantes. Capítulo 2. O valor do Reiki para o praticante. Como dito anteriormente, o Reiki tem como foco o crescimento pessoal do seu praticante. Mas quais seriam as bases para isto? O Reiki trabalha tanto com questões práticas e teóricas,
Ambas unem-se e equilibram-se em conjunto. O Reiki vai muito além de uma prática de imposição de mãos. O Sui Sensei dizia que o Reiki é a arte secreta de se convidar à felicidade. Se o Reiki tem como propósito a iluminação, ele tem também as bases para este longo caminho. A prática se baseia em 5 princípios e 3 pilares. Os 5 princípios do Reiki não foram criados por Mikao Usui. Foram trazidos para dentro da prática e adaptados de acordo com suas necessidades. Estes princípios foram possivelmente trazidos de um livro chamado Os Princípios da Saúde, do Dr. Bizan Suzuki, publicado em 1914. Originalmente, os 5 princípios eram: só por hoje, não sinto raiva, não sinto medo, seja honesto, se dedique ao seu trabalho e seja bondoso com os demais. O Sui modificou esses princípios para sua prática, mas de maneira tão sutil que quase não muda seu significado original. Os 5 princípios. Os 5 princípios, a meu ver, englobam completamente as melhores maneiras para a evolução moral do ser. São chave crucial para o crescimento de qualquer pessoa que deseje aprender e praticar o Reiki. Estes princípios não devem ser somente conhecidos e muito menos decorados. Eles devem ser vividos diariamente, a todo momento e a todo segundo. A prática do Reiki em âmbito do uso energético nos auxilia a nos sentir melhor, a notar melhores caminhos e a perceber os erros. Esta prática energética jamais deve ser vista como um tratamento onde somente se colocam as mãos e o problema acaba. A cura e os motivos pelos quais as doenças existem são mais complexos que isto. Emoções desequilibradas e mente desequilibrada acarretam no desequilíbrio do corpo físico. Daí surgem muitas das nossas doenças. Os princípios postos em prática auxiliam no equilíbrio de qualquer defeito emocional ou psicológico, desta forma auxiliando no equilíbrio do corpo físico. As traduções são feitas de maneira livre, portanto não estranhe encontrar a escrita em português dos princípios diferente de local para local. Um exemplo: sou calmo e não tenho raiva possuem o mesmo sentido, mas particularmente prefiro ressaltar a calma à raiva. Ou então confio e não me preocupo, que levam ao mesmo sentido. Só por hoje. Esta frase é dita antes de todos os princípios. Só por hoje não significa fazer agora e depois não fazer mais. Significa agir pensando no agora a todo momento, sem deixar nada no passado ou futuro. Passado e futuro são ilusões dentro da nossa realidade. Tudo o que vale é o momento presente. Estar presente nos torna capazes de tomar melhores decisões e viver a vida plenamente. Saber viver desta maneira traz libertação ao praticante. Não leve esta frase ao pé da letra. Não busque fazer aquilo que deseja dentro das 24 horas do seu dia. Entenda só por hoje como só por agora e sempre neste instante. Sou calmo. A capacidade de estarmos constantemente calmos nos proporciona a melhor tomada de decisão, principalmente estando sob pressão. Sempre digo o seguinte: existem 2 maneiras de se realizar uma tarefa ou de encarar uma situação, calmo ou raivoso. E de que maneira virão os melhores resultados? A partir desta maneira de se pensar é possível buscar a calma através da respiração, meditação, exercício da razão ou Reiki e assim levar uma vida mais equilibrada. Confio. Saber confiar talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano, seja para pequenas ou grandes situações. No Reiki, quando buscamos confiar, estamos buscando compreender que qualquer coisa que esteja acontecendo, seja por bem ou por mal, é necessária para o desenvolvimento e aprendizado de uma pessoa, família, sociedade, país, etc. Saber confiar é saber se interiorizar e se manter tranquilo diante do caos externo, tendo em mente que se o caos o afeta é porque algo dentro de você está se identificando com a desordem. Após perceber aquilo que lhe afeta, é o momento de trabalhar este aspecto e o equilibrar, fazendo assim com que sua confiança aumente ainda mais através dos bons resultados práticos. Sou grato. A gratidão é outra das maiores dificuldades do ser humano. Se durante os bons momentos é difícil agradecer, quem diria durante os maus momentos? Um dos grandes motivos pela falta de gratidão em larga escala é a dificuldade de direcionar esta gratidão. Não importa para onde esta gratidão está sendo direcionada, o que importa é ser grato. A gratidão interna faz vir à tona a humildade. Estar agradecido ao que se tem ou ao que se alcança é dizer claramente para si que nem tudo que se ganha está ao mérito próprio, é bater de frente com o ego. Se nem tudo está ao meu alcance, preciso de ajuda. Se eu preciso de ajuda, preciso de humildade para reconhecer que não sei de tudo. Está aí a importância da gratidão. Gosto de analisar e trabalhar a gratidão em conjunto da confiança, principalmente em momentos difíceis. Saber confiar no que aparenta ser uma péssima situação e ainda saber ser grato se torna recompensador. O aprendizado é grandioso. Trabalhe honestamente. Este princípio talvez seja o mais mal interpretado de todos.
Quando pensamos em trabalho, nos vêm em mente primeiramente as tarefas do dia, principalmente em âmbito profissional. Quando dizemos que trabalhamos honestamente, isto não significa que devo trabalhar sem enganar os meus clientes, fornecedores, sócios, investidores, entre outros. Isto significa que devo trabalhar honestamente sobre mim mesmo. É extremamente comum durante o processo de autoconhecimento encarar alguma situação perturbadora do nosso passado e tentar olhar para o outro lado, ou seja, evitar esta situação. Isto não é trabalhar honestamente sobre si. Se há algo que me machuca, quer dizer que isto causa desequilíbrio. Se isto causa desequilíbrio, está bloqueando o caminho para a iluminação. Trabalhe honestamente sobre si próprio e verá que automaticamente trabalhará honestamente com seus clientes, fornecedores, sócios, investidores, entre outros. Sou bondoso. A bondade é o reflexo de um coração puro. Ser bondoso é exercitar empatia, compaixão e caridade. É saber colocar o outro à frente de si próprio, seja lá quem for este outro. Ser bondoso é muito mais do que simplesmente facilitar ou tornar mais leve a vida de outra pessoa. É dar o exemplo. Os maiores exemplos da humanidade em aspecto moral são até hoje lembrados justamente por isso. Exercite a bondade nos mínimos detalhes para perceber a máxima mudança em sua vida. Os 3 pilares. Os 3 pilares do Reiki são uma sequência de posições adotadas pelo praticante para uma melhor qualidade de atendimento a si próprio ou aos outros. É a base para o alcance da iluminação que age em conjunto aos 5 princípios. São os 3 pilares. Gachô. Durante a posição Gachô, os olhos se mantêm fechados e as 2 mãos se juntam pelas palmas com os dedos naturalmente juntos uns aos outros. Desta mesma maneira, são postas na altura do centro do peito. Esta posição é realizada com o intuito de levar o foco para onde as mãos estão, o centro do corpo. Quando realizamos Gachô, buscamos nos centralizar em nós mesmos, deixando qualquer pensamento não condizente com aquele momento para trás. A partir desta posição, buscamos equilibrar o foco para o início da aplicação de Reiki. Em seguida se inicia Reiji-Ho. Reiji-Ho. Durante a posição Reiji-Ho, as mãos se mantêm juntas da mesma maneira, entretanto agora elas sobem até o ponto entre as sobrancelhas. Esta posição é realizada com o intuito de canalizar a intuição junto das mãos para a realização do trabalho que virá em seguida. A utilização da intuição em uma aplicação de Reiki é de extrema importância. Ela nos ajuda a ampliar as capacidades e obter um trabalho mais certeiro, livre e menos mecânico. Chiryo. O último dos 3 pilares é a simples aplicação do Reiki, de acordo com a necessidade de si próprio ou do outro. Pode ser iniciado através de práticas de limpeza de campo junto a um tipo de escaneamento, como realizado no Reiki oriental, ou através de 12 posições adotadas pelo Reiki ocidental. É bom sempre ressaltar que os 3 pilares servem para melhorar a qualidade da aplicação do Reiki. Não são posições realizadas com fins dogmáticos. O Reiki não trabalha com dogmas sob qualquer circunstância. A energia não deixará de fluir porque os pilares não foram realizados. A importância destes pilares está justamente em seus atos de concentração, exercício da intuição e aplicação. Quando comecei a praticar o Reiki, não os aprendi, e sem dúvidas fizeram grande falta para mim. Sentia-me completamente perdido sem perceber. Meu caso não é único. Muitos de meus alunos que refizeram o curso comigo relatam não ter aprendido e ter sentido grande diferença após o uso. O motivo de haver tanta diferença entre usar e não usar é justamente aquilo que o define, ser uma base para o Reiki. Caso faltem as bases para qualquer prática ou ação, poderemos presenciar a qualquer momento desconforto ou falha. Reikido. O significado de Reikido é o de adotar o Reiki como estilo de vida. Viver o Reiki é colocar ou tentar colocar em prática os 5 princípios e a evolução pessoal a cada segundo. Fazer isto é ter a ampla consciência de que não ocorrerá de uma hora para outra. O desenvolvimento pode levar tempo, mais para uns e menos para outros. Tudo vai depender da maneira de saber identificar os ciclos. O ciclo é um momento ou situação vivenciada em determinada época, sendo seu tempo de duração extremamente variável. A capacidade de alguém reconhecer seu padrão e passar de um ciclo a outro dependerá muito também da sua capacidade de aprendizado. As situações que moldam os ciclos nos cercam constantemente, e ao contrário do que pensamos, raramente vão embora. Entretanto, o que faz com que não tenhamos mais consciência dessas situações é o aprendizado já adquirido previamente. A cada novo aprendizado, velhas brechas que causam nossos desequilíbrios vão se fechando. Essas brechas curadas deixam de causar identificação com os problemas enfrentados com o ciclo. Assim, aos poucos, o crescimento se realiza. A utilização dos princípios e dos pilares pelo praticante de Reiki para o aprendizado cíclico é crucial.
A partir do seu constante e honesto uso, sua vida se modifica integralmente a cada dia. O Reiki traz, sem nenhuma dúvida, valor para a vida do seu praticante. A prática envolve a totalidade do ser em um caminho de aprendizado e equilíbrio, que virá agregar muito mais valor em diversos aspectos cotidianos. O praticante que segue os princípios e atitudes de foco perante seu trabalho não tem mais nada a perder em sua vida. Haverá somente crescimento. Capítulo 3. O valor do Reiki na família. Uma das ideias originais de Usui Sensei em relação ao Reiki era de que houvesse ao menos um praticante de Reiki em cada família. Sob um olhar mais vago dentro dessa situação, podemos pensar que Usui assim desejava para que toda a família fosse tratada pelo Reiki. Pode ser que sim, mas sem dúvida esse não era o único motivo. O maior motivo pelo qual Usui Sensei queria um praticante em cada família era pelo exemplo que este traria aos seus familiares. O exemplo é fundamental e aqui será amplamente abordado. Podemos considerar uma família hipotética. Essa família não é diferente da maioria das famílias existentes no mundo em relação à maneira de agir. Nesta família, existem brigas como em qualquer outra família comum. Existem incômodos e desentendimentos por conta de seus mais amplos interesses. É extremamente comum que a cultura e os costumes de uma família sejam passadas de uma geração para outra, e assim sucessivamente, gerando gradativamente o crescimento e aprendizado em ritmo natural, e muitas vezes lento, apesar do reconhecimento de muitos ciclos viciosos. Vamos incluir nessa família um praticante adulto de Reiki recém-iniciado, independente de qual membro dessa família ele seja, e supor que este esteja completamente engajado com a prática. Os primeiros dias serão para as experiências, ou seja, algum tipo de aplicação para si ou para os outros, para poder ver como a prática funciona. Alguns membros da família serão participativos, outros nem tanto. De início será uma simples novidade. Vamos pular alguns meses e supor que este praticante continuou fazendo Reiki todos os dias, principalmente para si próprio. Vamos também supor que a tradição desta família é realizar todos os domingos um encontro de amigos e parentes para beber muito e se divertir. Nesse cenário, o agora iniciado já teria percebido pequenas mudanças dentro de si próprio e teria definido algumas metas de melhora em sua vida, sendo uma delas parar de beber. Os tais finais de semana de bebedeira começam a incomodar e ele não se sente mais à vontade. O cheiro da bebida é forte, o barulho é alto, a sujeira aumenta cada vez mais e isso acarreta em dias seguintes de ressaca e baixa estima para os participantes. A partir então de determinado final de semana, esse membro da família decide não participar mais desses encontros e os informa. Ao invés disso, resolve sair de casa e realizar outras atividades consideradas sadias por ele. Na volta para casa é questionado. As pessoas o julgam pela sua mudança e o acusam de estar diferente. Já o nosso protagonista sente todo o peso daquele local e decide botar para fora como aquilo está afetando a si próprio e aos outros. Nesse momento entramos no estágio da ovelha negra, onde o membro da família de maneira consciente deixa de seguir o padrão cultural do meio em que vive para buscar algo melhor para si mesmo. Nesse estágio, as brigas da nossa família hipotética se afloram e qualquer coisa que antes não incomodava se torna um grande turbilhão. Por meses a família culpa o Reiki por essa mudança, sendo que após a chegada da prática as coisas mudaram, uma mudança vista como negativa para o meio. Alguns meses a mais se passam e este praticante de Reiki aprende a conviver com esses problemas. Compreende o que faz com que todos briguem com ele e passa a ter uma visão mais ampla da situação. Após abrir a mente para novos horizontes, este aprende a não se deixar influenciar por acusações infundadas e atinge novos níveis de calmaria. A família percebe então que seus ataques não surtem mais efeito algum e diminuem as alfinetadas. Não é nenhum segredo. Só há briga ou discussão quando dois ou mais querem brigar. Se um dos lados decide se omitir diante de uma situação baixa e sem importância, a briga mal nasce. Este é o estágio onde se alcança respeito vindo de ambas as partes. Mais alguns meses se passam nesse ambiente de respeito. Já não existem mais tantas brigas quanto antes. Neste momento, os familiares começam a perceber algumas mudanças que o praticante já havia percebido dentro de si, desta vez mudanças positivas. Seu raciocínio está melhor, suas emoções mais equilibradas, e seu ânimo o propicia realizar atividades novas sem medo de desafios. Isso chama a atenção do resto. Todas as boas novidades que ocorrem na casa são vistas com bons olhos, e de certa forma, essas mudanças que ocorrem com só um membro também começam a afetar todos de maneira positiva. Esse é o estágio do assentamento energético, onde as energias polarizadas deixam de criar ondas de choque e começam a se adequar e se adaptar, tornando-se sutilmente um novo, único e melhor padrão condizente a todos. Padrão este que dali para frente melhorará em ritmo uníssono. Mais algum tempo passa. Aqui já temos muito mais do que um ano da iniciação em Reiki do membro.
A mudança e o desenvolvimento deste se tornam constantes. Ele que antes era só mais um, agora se tornou referência no meio. E aqui chegamos ao estágio do exemplo. Antes, os outros membros poderiam até ter o ímpeto da mudança, mas seu medo de mudar era maior. Através do exemplo do outro, e tão próximo, eles podem se soltar e perceber através de uma cobaia que as coisas dão certo, e daí surge uma segurança e confiança no meio familiar. Quem sabe, no futuro, alguns destes não se incentivem até mesmo a praticar o reiki por si próprios. Do começo até aqui, essa família hipotética realizou muitas mudanças, e podemos perceber que somente com um praticante na família, todos eles mudaram aos poucos e naturalmente. Obviamente, esta é uma situação hipotética, entretanto, no fundo de cada história há um pouco de verdade. Juntei nessa hipótese situações vividas por mim e observadas em famílias de outros praticantes. As situações não seguem um padrão, sempre uma família será diferente da outra, assim como as situações vividas, mas uma coisa é certa. Um praticante de reiki por família traz muitas mudanças comportamentais experimentadas por todos, mesmo que por vezes não sejam capazes de perceber. O reiki agrega valor no meio familiar, trazendo crescimento principalmente através dos bons exemplos apresentados, seja através de situações relacionadas às emoções, aos vícios ou desatenções. Em algumas famílias existirá muito apoio, em algumas existirá o julgamento. Algumas situações serão extremamente fáceis, outras extremamente difíceis. A questão mais importante a ser lembrada, caso uma situação familiar venha a ocorrer por conta do reiki, é que isso é normal. Não só normal, mas uma grande oportunidade para o desenvolvimento de uma nova egrégora familiar. Capítulo 4. O valor do reiki no círculo social. E o que será que acontece quando há um novo praticante de reiki no meio de um grupo de amigos ou num grupo de trabalhadores? Situações como o exemplo com a família estão também sujeitas a acontecer, principalmente no grupo de amigos, mas aqui muitas das situações acabam mudando. Vamos analisar como o reiki pode influenciar os círculos de amizade. Acho extremamente interessante pensar sobre isso. Talvez seja um dos maiores presentes que o reiki oferece a seu praticante, o presente do discernimento. Quando o praticante começa seu estágio de mudanças, sua evolução dá início às mais novas experiências, aos novos ciclos e ao grande descobrimento interno e externo. Por ser primeiramente uma prática interna e pessoal, se torna muito difícil fazer com que as pessoas ao seu redor consigam acompanhar seu ritmo. Não quero dizer com isso que as coisas vão mudar rapidamente e que tudo mudará da água para o vinho, mas simplesmente que cada um segue seu próprio ritmo, e esse ritmo pode não se adequar ao ritmo dos outros. Quando esse ritmo não se adequa ao ritmo das pessoas que estão em volta e que não fazem parte de sua família, ambos os lados começam gradualmente a se afastar. É possível perceber aqui que o que dita o afastamento ou a necessidade de saber lidar com as novas situações é a proximidade e necessidade da convivência. Posso dar aqui um exemplo pessoal. Quando comecei a vivenciar o reiki, esse afastamento ocorreu com muitos dos meus amigos. Mas mesmo através desse afastamento, pude perceber que muitos deles são verdadeiros amigos. Mesmo sem uma grande frequência de encontros, como antigamente, ainda assim nos falamos e nos ajudamos. Um ponto interessante a ser mais uma vez ressaltado é o exemplo. Muitos desses amigos percebem o meu crescimento e me questionam sobre as minhas práticas. Alguns deles buscam ajuda através do reiki ou através de conselhos vindos do crescimento que vivo e continuo a viver. Também existem os casos daqueles que se afastam e nunca mais retornam, o que também não é de se espantar. Esses são completamente incapazes de conseguir manter um relacionamento, mesmo que à distância, não por mal, mas pela pura naturalidade dos momentos. A questão aqui é, o reiki auxilia a mostrar quais são as relações duradouras, quais dessas relações querem crescer com você e quais delas não querem nada além de farra e libertinagem. Nesse meio tempo, também surgem novas pessoas e novas experiências. Impressiona-me como ao longo do meu tempo no reiki, novas pessoas surgem nas horas ideais e se vão quando o momento passa. É como se houvesse algo de importante para o aprendizado com aquele alguém naquele momento, e assim que o aprendizado vem, o momento termina. Ao natural, o afastamento vem. Alguns ficam afastados e disponíveis, outros nunca mais aparecem. Não existe mais comodismo. Se alguém permanece, é para sempre estar trazendo aprendizado, e sempre ao natural. Já no ambiente de trabalho, de forma geral, as situações são um pouco mais formalizadas. Possivelmente alguns amigos serão feitos, ou no máximo alguns afetuosos colegas. O reiki nesse campo acaba se destacando de forma mais integral ao ambiente de trabalho e à cultura do local. O que fazer quando se torna clara a incapacidade de continuar trabalhando em um local ao mesmo tempo em que é perceptível que ali nada mudou? São os novos ares, a evolução interna, dizendo que ali não é mais o seu lugar. Entretanto, não é tão simples assim mudar de trabalho como se muda de roupa.
E aí está outro grande aprendizado. É preciso saber conviver dentro de um ambiente desagradável, se necessário. Sem dúvidas, parece um tipo de visão assustadora, mas mais uma vez, a mudança se vier, virá ao natural. Se não vier, o aprendizado ainda estará em curso. Por exemplo, digamos que a situação com um grupo de funcionários esteja completamente insalubre. Nessa situação, se torna impossível trabalhar de forma sadia. Trabalhar nessa empresa acaba se tornando um grande fardo. Para o bom praticante de Reiki, essa situação deve ser encarada como um desafio de aprendizagem. Nesse exemplo, o praticante poderá encarar as situações que fazem com que uma determinada má conduta esteja acontecendo, isso através de sua base filosófica e sua experiência pessoal no caminho para o equilíbrio. Através do questionamento e análise, algumas respostas e prováveis soluções poderão surgir. A partir daqui, alguns cenários são possíveis. Utilizar essa análise para pôr em prática novas formas de administrar essas relações em âmbito pessoal e profissional, capacitando o próprio desenvolvimento em caráter de resolução de conflitos. Levar essas análises aos superiores, demonstrando iniciativa, preocupação com um bom ambiente de trabalho, valorização da empresa e capacidade de gerir pessoal. Caso ninguém se importe com as análises, é possível ainda assim montar um esquema padronizado de resolução para esse problema, podendo ser utilizado no futuro em outra empresa ou como case de estudo. A questão em tais cenários é que em qualquer um deles há desenvolvimento perante uma situação adversa vindo de uma análise pessoal não teórica. Ali o praticante poderá crescer e ajudar aos que querem ser ajudados. Quando o assunto entra na área das pessoas que dividem os mesmos espaços públicos, o Reiki irá trazer vários outros ensinamentos. Um bom praticante que traz em si o bom conhecimento do que aprendeu não terá problema em dar um bom exemplo nesse aspecto social. Um desentendimento com qualquer desconhecido não deve ser motivo para o desequilíbrio de alguém. Deve reforçar suas boas maneiras frente a esse. No caso, por exemplo, de uma leve batida de carro, de um esbarrão ou de qualquer mal-entendido, caso haja algum início de discussão ou desavença, o praticante de Reiki deverá manter suas emoções controladas, partindo do princípio da calma. Absolutamente nada se resolve corretamente sem um mínimo equilíbrio mental e emocional. Como já dito anteriormente, só há briga ou discussão caso dois lados colaborem para isso. Uma pessoa que se arma para a briga verbal se vê desarmada perante a civilidade e a razão, desta maneira também se acalmando ou, no máximo, ressaltando seu erro através do aumento da raiva. De uma maneira ou outra, o equilíbrio dará o exemplo. Aqui é possível concluir que o Reiki agrega valor em âmbito social, seja no aspecto pessoal, profissional ou no meio de desconhecidos. No aspecto pessoal, novas pessoas irão surgir e novas experiências virão. O exemplo será mais uma vez um grande aliado e os verdadeiros laços entre os verdadeiros amigos serão reforçados. Novos amigos virão, esses que poderiam jamais ter surgido sem antes o crescimento do próprio praticante. No aspecto profissional, o praticante se tornará cada vez mais apto a realizar seu trabalho de forma ampla. Seu conhecimento técnico será melhorado a partir do desenvolvimento mental. As relações interpessoais serão reforçadas a partir do desenvolvimento emocional. A sociedade terá uma boa engrenagem funcionando perfeitamente, podendo ceder alimento moral para os carentes de ensinamentos. Capítulo 5. O valor do Reiki no mundo. O que constrói o mundo são as pessoas que nele vivem. Cada pessoa influencia de sua maneira o comportamento desse todo. O praticante de Reiki, vivendo os ensinamentos da prática, automaticamente está realizando um bem maior ao mundo, dentro dos círculos familiares e sociais. O efeito borboleta é real, mas na maioria das vezes imperceptível. Esse efeito é uma teoria que ilustra que pequenos atos podem causar grandes efeitos no mundo. Ao exemplo da borboleta, o efeito ilustra que o seu bater de asas poderia desencadear um furacão milhares de quilômetros dali a partir desse primeiro movimento. Caso um praticante de Reiki decida ensinar tudo o que aprendeu ao longo de sua vida, esse poderá alcançar pessoas em todas as áreas. Outros professores, engenheiros, jardineiros, políticos, cozinheiros, mecânicos, etc. Se cada uma dessas pessoas colocar esses ensinamentos em prática em suas vidas pessoais e profissionais, o mundo será um local um pouco melhor de maneira cada vez mais gradual. Cada um desses também estará levando o exemplo de seus atos para muitos outros. Começa em si e vai para a família. Dali vai para o círculo social. Desse círculo social cresce para outros círculos. De outros círculos para uma cidade. De uma cidade para um estado. De um estado para um país. De um país para um continente. Por fim, de um continente para o mundo inteiro. A própria prática do Reiki ilustra esse exemplo. Quando Mikao Usui desenvolveu o Reiki, foi a partir da sua necessidade pessoal de encontrar seu caminho para a iluminação. Buscando encontrar em si a realidade do mundo e o sentido da vida, ele acabou conseguindo desenvolver uma técnica útil para qualquer um.
Esse foi o bater de asas. Ao longo dos anos, o furacão vem se formando e já possui magnífica força. A possibilidade de estar escrevendo isso quase um século após o surgimento da prática e a milhares de quilômetros de distância de sua origem prova perfeitamente isso. Uma de minhas atitudes como praticante de Reiki sempre teve grande influência vinda dessa ideia. Constantemente, em momentos difíceis dentro do meu trabalho pessoal e profissional junto ao Reiki, eu pensei em desistir. No mesmo instante me vinha em mente o seguinte pensamento: se eu parar agora, poderei estar deixando de causar grande impacto para alguém lá na frente, e isso não posso permitir. Pode ser que eu alcance uma pessoa, pode ser que eu alcance 1000 ou 1 milhão, mas se eu parar, sem dúvida nenhuma, não alcançarei ninguém. Esse pensamento me faz ver as coisas muito além daquilo que conheço atualmente, e me impulsiona ao meu desenvolvimento para chegar o mais longe possível. Mais uma vez, sob o mesmo olhar dos casos anteriores, o Reiki funciona muito bem na base do exemplo. Quando analisado em âmbito global, o Reiki ganha características muito mais fortes culturalmente. Vamos analisar de maneira ampla o Reiki em aspecto oriental e ocidental. No Oriente, onde o Reiki nasceu, a cultura adotada pela prática é focada no caminho para a iluminação, nas sensações, na intuição e nos ensinamentos milenares característicos da região. No Ocidente, o Reiki foi modificado para atender a cultura local e acabou se tornando mais racional e focado na cura dos problemas cotidianos, além do crescimento do desenvolvimento, conexão e pesquisa no campo científico. O Reiki acaba adaptando-se de acordo com a necessidade de cada um, independente do local do globo. Isto porque é uma ferramenta completa e para o uso dos humanos e de seu desenvolvimento. Ainda nesse panorama entre Oriente e Ocidente, é possível perceber algo espetacular. Como ambos, nesse caso, se utilizam do Reiki, é possível que haja um intercâmbio de informações e costumes mais facilitados. Dessa maneira, o ocidental pode aprender maiores qualidades com o oriental e vice-versa. Um bom exemplo disso é a linhagem a qual faço parte, a Gendai Reiki-Ho. Gendai significa moderno ou contemporâneo. A linhagem teve o início de seu desenvolvimento por Hiroshi Doi, membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai e mestre de meu mestre, na década de 1990. O Gendai busca unir o melhor do Reiki oriental e ocidental em uma só linhagem, propiciando um amplo aprendizado cultural para o desenvolvimento completo do praticante. Isso não fica só na teoria. Já em 1999, Hiroshi Doi une cerca de 70 mestres japoneses e ocidentais em Vancouver, Canadá. Em 3 dias, todos compartilham informações e documentos sobre a prática. Criam juntos uma organização virtual denominada URRI, Usui Reiki Ryoho International, que se dedicaria a divulgar as origens do Reiki. Aqui se torna perceptível a necessidade da união do mundo para o crescimento da prática e o crescimento da prática para a união do mundo. É possível concluir que o Reiki agrega valor ao mundo através da disseminação de seus ensinos e através da união cultural. A prática mostra seu usuário como o ser humano se interliga através das mesmas bases, independente do local e cultura. Os aspectos morais e filosóficos os elevam por igual, assim como as práticas. Isso ocorre porque o Reiki abrange o bem acima de qualquer outra coisa, e o bem é inerente a todos. A percepção de que os mesmos ensinos podem funcionar para todos traz o entendimento de que todos funcionam da mesma maneira, mas o crescimento e as experiências nos diferenciam. O Reiki é uma grande ferramenta para a união mundial e o respeito mútuo. Capítulo 6. O valor do Reiki no ecossistema. Muito além do mundo das relações humanas, há outro mundo que nos cerca. As plantas, os animais, os insetos, os rios e os mares são exemplo da grande quantidade de vida que estão entre nós. Um dos momentos mais sublimes e importantes da história do Reiki foi quando Mikao Usui se retirou ao Monte Kurama, onde meditou até compreender a iluminação dentro de si mesmo. Devemos nos lembrar de que o local escolhido para a realização desse feito foi junto da natureza, longe do mundo dos humanos. A natureza é um local perfeito para a busca do equilíbrio. Muitos acabam se esquecendo, mas fazemos parte da natureza. Ao longo do tempo e do foco direcionado ao que é supérfluo, acabamos perdendo nossa naturalidade. Praticar o Reiki e estar junto da natureza faz com que aos poucos possamos nos recuperar. Não é incomum que pessoas fujam para locais onde a natureza é abundante para se recuperar do cansaço. Praias, montanhas, florestas, campos e por vezes até desertos. Aquele que pratica o Reiki percebe na natureza força para seu desenvolvimento. Como vimos anteriormente, a própria energia Reiki faz parte dessa natureza, assim como o sol, o ar, a terra, a água e os animais. Por esse motivo, nos sentimos mais próximos da nossa própria naturalidade durante as práticas. Quando encontramos essa naturalidade, nosso bem-estar se eleva e nos sentimos confortáveis e confiantes.
O respeito por quem é menor e mais fraco também se torna um quesito a ser considerado. Poderia dizer que aqui é onde se compreende de maneira mais ampla o valor da vida e o papel de cada uma dessas vidas no mundo, inclusive a nossa. É impressionante e satisfatório como a natureza percebe o desenvolvimento de quem pratica o reiki. Os animais se tornam extremamente amigáveis, mesmo aqueles que são dados por seus donos como levemente antissociais. Eles sentem de maneira mais aflorada a emanação vinda do campo energético das pessoas, tanto ruins quanto boas. Um grande exemplo são animais de estimação, que se dão muito bem com alguns estranhos e fogem de outros. Essa é a percepção das emanações de segurança ou ameaça vindas de cada um e sentidas por eles. Para mim, não é incomum chegar a uma casa e ser recebido por latidos de cachorros que não me conhecem, mas assim que entro, os mesmos me cheiram e começam a abanar o rabo e querer brincar. Gatos a mesma coisa, alguns até pulam no colo para dormir ou receber carinho. Esses animais não são exceção. Lembro-me perfeitamente de uma história contada certa vez por uma senhora, aluna de meu mestre. Segundo ela, um dia estava em um sítio de seus parentes e se dirigiu até um açude próximo habitado por carpas. Ela começou a aplicar reiki na água do açude e aos poucos cada vez mais carpas se aproximaram dela após sentir a emanação energética. Posteriormente, ela se dirigiu até um estábulo onde estavam várias ovelhas juntas e lá também começou a emanar energia. Todos os animais se viraram para sua direção e ficaram quietos até o término da aplicação. Os animais têm uma maneira muito interessante de sentir e se comunicar. Sua naturalidade unida à nossa traz percepções realmente incríveis. As plantas também possuem notáveis habilidades sensoriais. Através do reiki é possível sentir seu desequilíbrio quando existente. Plantas tratadas e cuidadas por praticantes se tornam muito mais fortes e benéficas para o consumo, quando criadas com esse objetivo. Um ponto ainda mais interessante sobre as plantas, principalmente árvores, é a sensação de troca energética realizada, principalmente quando nos sentimos densos. É muito recomendado, até mesmo por médicos, caminhar descalço na grama ou na terra. Realmente é extremamente eficaz para o equilíbrio do corpo sob aspectos gerais. Essa união e respeito traz ao praticante não só compreensão sobre alguns dos pequenos mistérios da vida, mas também muito senso de gratidão pela magnitude da beleza da egrégora da vida. É visto que o reiki agrega valor ao ecossistema através do praticante que compreende seu local dentro desse meio complexo. Saber respeitar todos os seres mantém o equilíbrio da natureza. O ser, por menor que seja, conta. O quinto princípio do reiki, sobre ser bondoso, inclui todos os seres vivos. Caso alguém falhe em ser bondoso com o cão, com uma flor ou a menor das formigas, o mesmo eventualmente falhará em ser bondoso com seu próprio irmão. Capítulo 7. O valor do reiki na saúde. O humano complementa-se em aspectos até mesmo inimagináveis por algumas pessoas. Por anos ouvimos a seguinte fala: corpo, mente e espírito. Atualmente a ouvimos da seguinte maneira: corpo e mente. Qual seria a considerável diferença entre uma fala e outra? Seria a falta de integração de um aspecto que completa os humanos. Esse é retirado da segunda frase, pois nele as pessoas atualmente não mais veem ou compreendem um propósito. Entretanto, complementamo-nos em nossa totalidade não só sobre 3 aspectos, mas em 4. São eles: físico, mental, emocional e espiritual consciencial. Aspecto físico. Liga-se à percepção que temos sobre nossa realidade imediata, o mundo físico, palpável, facilmente percebido de forma direta através dos nossos 5 sentidos. Aspecto mental. Liga-se às nossas faculdades de pensamento, que nos auxiliam a mapear escolhas, propósitos e projetos através da lógica e da razão. Aspecto emocional. Liga-se às nossas capacidades sensoriais em âmbito mais sutil. Ao contrário do que muitos pensam, os aspectos emocionais não estão relacionados ao campo mental do ser. Um exemplo disso é a constante fala da razão contra a emoção. Mente e emoções estão conectadas através do equilíbrio que um busca no outro, mas funcionam sob aspectos diferentes. O emocional ajuda-nos a sentir a si próprio e ao outro, através da empatia e compaixão, além de capacitar uma breve e inicial compreensão do ser. Aspecto espiritual consciencial. Talvez seja o menos compreendido de maneira geral, atualmente, visto que muita gente o confunde com o aspecto religioso. Esse aspecto está ligado à nossa capacidade de expansão da consciência e compreensão profunda de si mesmo e do outro, ou seja, a percepção da completa realidade que nos cerca através da experiência física, mental e emocional, nos elevando então a novos patamares evolutivos. Todos esses aspectos se integram e buscam equilíbrio em si, moldando assim o humano que os vivencia. O reiki busca trazer o equilíbrio para qualquer ser, sob qualquer aspecto e sob a união entre esses aspectos. Mikao Usui, o fundador do reiki, reconhecia a importância dessa integralidade. A partir disso, baseou o reiki em preceitos filosóficos e práticos.
Atualmente, acompanhamos não só a expansão do Reiki através dos aspectos internos do ser, mas também ferramentas externas que auxiliam em sua cura. Um grande exemplo é a visão dada ao Reiki já em seus primórdios de prática terapêutica. A partir dessa visão, o Reiki de imediato conseguiu servir como terapia para pessoas que não vivenciavam a prática constantemente como um iniciado. Posteriormente, presenciamos a integração do Reiki como forma terapêutica junto a outras terapias e tratamentos, potencializando a cura do seu receptor. Atualmente, o Reiki cresce até mesmo em hospitais convencionais, focados principalmente na cura física e mental, sempre buscando auxiliar no crescimento e facilidade da melhora do paciente. Dentro de hospitais, o Reiki pode ser utilizado para os diversos pacientes ou em pré- e pós-operatórios, para prevenir a rejeição do corpo aos medicamentos ou novos órgãos implantados, e principalmente para o equilíbrio emocional e mental, tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Nesse meio, a prática encontra dificuldades, visto que ainda não é bem estruturada como uma profissão e sofre com as diferentes visões equivocadas sobre o que representa, causando aversão e preconceito por parte de poucos. Vou dar alguns exemplos da importância do Reiki para a saúde integral e sua pesquisa junto à medicina tradicional. Mente contra emoção. Um caso muito interessante me fez compreender como mente e emoção trabalham como polos um do outro e buscam equilíbrio entre si. Um homem passava por muitos problemas com um antigo relacionamento e estava totalmente devastado, quase incapaz de falar por falta de ânimo e energia. Andava arcado, a passos lentos e jamais fazia contato visual. Ele me explicou toda a sua situação, que não cabe ser dita aqui. Claramente, na sua mente, ele compreendia absolutamente toda a situação, até mesmo várias de suas resoluções, mas suas emoções estavam em completa desarmonia com o resto. Durante a sessão, o que me chamou a atenção foi o quão delicada estava sua situação emocional em âmbito energético. Quando minhas mãos se aproximavam do seu peito para a aplicação de Reiki, ele começava gradualmente a fazer cara de dor, seguido de cara de choro. Retirei a mão para me certificar que ele estaria bem e se precisaria de algo, mas quando minha mão saiu dali, sua feição voltou ao normal. Coloquei novamente minhas mãos sobre seu peito, e novamente a mesma expressão de choro voltou para seu rosto. Ali ficou extremamente claro que o tratamento de suas emoções não estava atuando sobre um aspecto mental, mas sim sobre o emocional. Vale ressaltar a importância de compreender que desequilíbrios emocionais podem estar relacionados a diversas áreas do corpo sob o aspecto energético. Nesse caso, esse local foi o peito do receptor. O Reiki trouxe alento emocional, além do reforço das faculdades mentais e físicas, e ao fim de pouquíssimos atendimentos, a capacidade de sorrir havia voltado para si. A crise de cura. Há um tipo de reação que pode ocorrer no Reiki similar ao que ocorre ao usar remédios convencionais. Algumas pessoas já se sentiram mal após receber Reiki, inclusive eu, mesmo sabendo que o Reiki não faz mal. As reações mais comuns são dor de cabeça, tontura, ânsia de vômito, diarreia, desconforto emocional, entre outros. Esse processo ocorre através de uma desintoxicação acelerada do corpo, até mesmo tornando mais fortes os sintomas de uma doença. O corpo tenta se livrar muito rápido das toxinas, mais rápido do que consegue, então assim nos sentimos piores. No campo da medicina tradicional, essa reação leva o nome de reação de Herxheimer. Já sofri esse tipo de reação, assim como muitas pessoas atendidas por mim. Para algumas pessoas, esse efeito dura mais, para outras menos. Em média, percebo as reações passarem em um dia. Quando passam, o corpo terá encontrado maior equilíbrio do que antes do tratamento. Alento psicológico e emocional. Atendi por certo tempo um menino de 12 anos de idade. Seu problema era a incapacidade de encontrar bem-estar por sofrer bullying. Um jovem brilhante e muito inteligente para sua idade, claramente muito maduro, ao contrário de seus colegas de escola. No início, sua tristeza era clara através de sua expressão corporal, dificuldade em manter contato visual e voz baixa, assinalando dificuldade em se expressar. Durante a primeira sessão, seu sono e relaxamento foram grandes, ao ponto de parecer que não se lembrava daquela sensação há muito tempo. Ao fim da sessão, precisei chamá-lo por 16 vezes para que acordasse. No fim do tratamento, após alguns poucos meses, sua atitude já havia melhorado, falava muito mais e dava de braços para os problemas que continuavam a acontecer. Sua mãe me contou que o bullying não havia parado, mas a maneira dele agir diante disso estava completamente diferente e estável. Isso demonstra o quanto o Reiki é importante. Os problemas e dificuldades da vida não somem. Nossa maneira de encarar esses problemas é o que muda. Outros casos práticos. Apresento mais alguns casos práticos de atendimentos realizados por mim, ilustrando ainda mais o valor do Reiki para o cotidiano. Omito nomes para proteger a privacidade dos receptores, nesse caso, nomeando-os através de suas iniciais. R. Faixa etária 30 a 35 anos.
2 atendimentos entre 2 de maio de 2016 e 9 de maio de 2016. Até hoje, o caso mais difícil que encontrei em relação à ansiedade e estresse. Ela estava completamente desconfiada e não conhecia o Reiki. Seu marido a havia levado. Ela literalmente achava que aquela situação poderia ser uma pegadinha do marido. Até mesmo checou as paredes próximas da maca para se certificar que não haviam aparelhos em tomadas que pudessem dar-lhe choques. Casos como esses demandam extrema cautela do praticante. Sua energia, tranquilidade e capacidade de manter a calma do receptor são cruciais. Durante a sessão, ela se manteve calma e relaxou aos poucos. Entretanto, no começo, quando iniciei pela cabeça, minha mão tremia, reflexo da receptora. Quando se levantou, parecia uma pessoa completamente diferente. Calma, segura, serena. Mais tarde, foi-me relatado que sonhou com seu pai quando pequena e que chorou bastante em sua volta para casa. Mais um caso de energia liberada, trazendo amadurecimento para a consciência. M. Faixa etária, 40 a 45 anos. 8 atendimentos entre 16 de maio de 2016 e 22 de agosto de 2016. Mãe de 3 filhas, 2 entre 20 e 25 anos e uma recém-nascida. Sofria de depressão pós-parto e estava sem tempo algum para organizar sua vida. Esse era o quadro para o qual fui procurado auxiliar. Quando trabalhamos com Reiki, temos a consciência de que não devemos aconselhar ou buscar soluções nos moldes da psicologia, ao menos que tenhamos a devida formação. Porém, não podemos evitar que as pessoas que vêm até nós falem o que desejem. Nessas situações, vejo como adequado auxiliar a pessoa naquilo que o Reiki nos ensina, os 5 princípios. Qualquer situação da vida pode ser inclusa em um dos 5 princípios. Como praticante do Reiki, não posso dizer aos outros o que fazer, mas nada me impede de sugerir princípios que os ajudem a encontrar a felicidade. M se sente melhor e voltou a sonhar. L. Faixa etária, 55 a 60 anos. 9 atendimentos entre 25 de agosto de 2016 e 6 de janeiro de 2017. Uma fumante assídua com muita dor e ansiedade. Como esse, casos mais comuns que observo são os de drenagem energética por conta de vícios e desequilíbrios. Apresentam-se sintomas característicos, como dor na região das costas e ou peito, dor na região do baço, desequilíbrios emocionais e ou mentais variados e dores nas regiões pélvicas, lombares, torácicas e cervicais, dependendo da espécie de drenagem. Após a aplicação do Reiki, as dores sumiram por completo. Entretanto, a qualidade de manutenção do equilíbrio depende sempre do receptor. Ao passo que o Reiki auxilia a pessoa a equilibrar-se, a manutenção desse equilíbrio é pessoal. MD. Faixa etária, 60 a 65 anos. 10 atendimentos entre 20 de fevereiro de 2017 e 18 de julho de 2017. Fui procurado após uma de minhas palestras sobre o Reiki. Por poucas vezes encontro alguém com uma clara situação de mágoa e abandono. Sabemos que não é incomum, mas em meus casos é raro que o receptor traga isso à tona tão cedo. Era negativa, sua energia emanava peso, tremia e derrubava a água enquanto bebia. Fiz questão de deixar claro o quanto se sentia abandonada pela própria filha. A primeira sensação foi ótima. Ela retornou mais tarde dizendo que se sentia muito bem, mas não poderia continuar, pois já investia em vários outros tratamentos. Informei que ela não deveria parar os outros tratamentos, mas que poderia analisar a situação. O que ela vinha fazendo já lhe tomava anos. O Reiki ajudou em uma sessão. Ela tinha a escolha de não só se tratar, mas melhorar efetivamente. Por fim, ela manteve as sessões de Reiki semanais junto aos outros tratamentos, sendo essas sessões com tempo reduzido. Ao fim do tratamento estava jovial, alegre, sorrindo naturalmente, saindo com novas amigas e sentia-se plena, como nunca deveria deixar de estar. RP. Faixa etária 20 a 25 anos. 7 atendimentos entre 24 de maio de 2017 e 26 de julho de 2017. O receptor procurou-me para tratar de um grande problema dermatológico. Todo seu corpo coçava sem motivo aparente. Esse quadro fazia com que se debatesse muito durante o sono. Em sua primeira sessão, pude perceber qual poderia ser o real motivo por trás de sua coceira. Por ser dono de academia, usava somente roupas de base sintética, um dos agravantes da estagnação energética, percebida através da minha experiência pessoal. Notei que suas extremidades possuíam maiores concentrações de estagnação, cabeças, pés, braços e pernas, o que me fez perceber que além da energia não circular corretamente, também não se movia de dentro para fora e nem de fora para dentro. A partir da segunda sessão, pedi para que ao menos nas sessões de Reiki vestisse roupas à base de algodão. Dessa sessão em diante, sua coceira diminuiu em níveis consideráveis, estando presentes em pouquíssimos lugares. Além da diminuição da coceira, ele utiliza o Reiki para o relaxamento.
Segundo suas próprias palavras, esse é o único meio em que consegue dormir profundamente. S. Faixa etária 0 a 1 ano. 3 atendimentos entre junho de 2017 e julho de 2017. A experiência com bebês é completamente diferente da de um adulto. O pequeno sofria muito com cólicas, mantinha um semblante pesado e sofrido, parecia até mesmo ter 80 anos. Atendimentos aos bebês são extremamente curtos, levam em média 5 minutos. Na crença popular entre muitos dos praticantes ocidentais, se tornou regra que só pode se aplicar 5 minutos em bebês, como se muito mais que isso fizesse mal. Sabemos que o Reiki não traz nenhum efeito negativo para qualquer criatura. Seu propósito principal é o equilíbrio. A questão é que para qualquer praticante minimamente treinado, a percepção de que a sessão deve durar pouco tempo para um bebê, em condições normais, acontece pois suas mãos se sentem assim. O pequeno, ao longo dos dias, mantém um semblante doce e infantil. Conclui-se que o Reiki agrega valor na saúde sob todos os aspectos. O Reiki unido aos tratamentos convencionais está se dando de forma sutil, lenta e gradual. Entretanto, os resultados em sua maioria estão se mostrando positivos, tanto em âmbito terapêutico quanto social-cultural. Resta a seus praticantes manter o foco na pesquisa e expansão, para assim o Reiki ser reconhecido e abrangido cada vez mais como um magnífico auxílio para a humanidade, e não como estrondoso empecilho aos olhos do desconhecido. Capítulo 8. O valor do Reiki na educação e ensino. Uma das grandes bases do Reiki é saber educar e ensinar ao mesmo tempo em que se é educado e ensinado. Existe uma grande diferença entre as definições de ensino e educação. Ensinar é transmitir conhecimento para o desenvolvimento da inteligência e cultura. Educar é a transmissão de valores humanos. O Reiki me ensinou a educar e ensinar. Dar aulas de iniciação fazem parte de algo que admiro e respeito. É uma das maiores alegrias da minha vida. Saber ensinar é saber estudar sem parar para ajudar cada vez mais seu aluno. É saber que o conhecimento é vasto e que quanto mais se estuda, menos se sabe. Aprender com os alunos também é uma parte completamente satisfatória desse trabalho. Toda aula é sempre uma grande troca de informações. Fui iniciado primeiramente nos 3 níveis iniciais do Reiki tibetano, ocidental, com um mestre diferente por nível. Algum tempo depois, não me sentia completo em minhas atividades referentes ao Reiki, e foi aí então que encontrei meu atual mestre e grande professor, esse que me ensinou as origens do Reiki através do Gendai, oriental. Sua maneira de agir, de ensinar e de me envolver na prática me mostrou o que é ser um verdadeiro mestre em Reiki. Com ele aprendi como ensinar e ser ensinado, e se hoje tenho alunos que me reconhecem como seu mestre em Reiki, é por causa de seu sublime acompanhamento. O bom mestre está sempre disposto ao seu aluno precisa. Quando o aluno buscar agregar informações e experiências ou desenvolver projetos, um bom mestre o auxilia e vice-versa. Bons mestres são capazes de manter uma boa relação de amizade com os alunos que assim desejarem. A importância da linhagem no Reiki é um grande exemplo disso. Em teoria, a linhagem representa a mais pura transmissão de conhecimento de mestre para aluno. Meu mestre teve um mestre, e o mestre dele também, e assim se segue sucessivamente até chegarmos ao fundador do Reiki, Mikao Usui. O maior desafio e conquista de um mestre é conseguir com que seu aluno supere. Se pensarmos bem, a própria ideia da linhagem representa esse pensamento. Digamos que o primeiro mestre ensine seu aluno e que esse aluno se torne um mestre. Esse aluno, em teoria, teria agregado a si os ensinamentos de seu mestre e teria ainda desenvolvido suas próprias experiências. Isso faria dele superior a quem o ensinou. Como o mestre passa a seu aluno aquilo que ele sabe, seria o ideal pensar que sempre que um novo mestre surge, esse deveria ser superior à sua linhagem, mas é claro que na prática isso é completamente diferente. Mesmo assim, é algo bom para se analisar, que sirva de motivação para que o aluno sempre busque aprender cada vez mais com sua linhagem enquanto desenvolve a si próprio. Muito aqui já foi dito sobre educação e ensino, principalmente quando citamos os casos dos exemplos dos praticantes diante de suas experiências e nos lembramos dos 5 princípios. A questão agora é a seguinte: o Reiki agrega valor à educação e ensino nos modos tradicionais? Vamos nos focar nas crianças e nos jovens nas escolas ou universidades. A educação e o ensino podem e devem ser encorajados através do Reiki, tanto no âmbito filosófico quanto no prático. Educação vem de casa. A transmissão de valores só pode ser bem vivenciada por uma criança ou um jovem quando esses crescem em um ambiente que preza por valores. Aqui estamos falando de justiça, bondade, caridade, comportamento, respeito, moralidade, ética, etc. Os valores do Reiki estão fixados em seus 5 princípios. A partir daí concluímos que um bom praticante educará seu filho sobre tais valores e muitos outros que ele ache pertinente ao seu desenvolvimento.
Uma criança calma, confiante, grata, honesta e bondosa cresce e se torna um adulto excepcional. Crescer já sabendo como trabalhar os desequilíbrios da vida com tamanha naturalidade é uma dádiva. Qualquer adversidade média que atualmente um adulto passa não seria nada para uma criança em sua maioridade. Seu período de puberdade também poderá ser mais calmo e mais centrado, já com a prévia capacidade de manter equilibradas as suas emoções. Esse período de transição poderá ser mais ameno. Com crianças bem educadas, a qualidade do ensino em sala de aula também se aprimora. Vamos agora imaginar uma sala de aula onde o professor seja um praticante de Reiki. Temos como base dos capítulos anteriores os mais variados cenários comportamentais e sociais que essa pessoa poderá passar em sua vida. Vamos supor que esse exercite o Reiki com afinco. Essa pessoa se dirige até a sala de aula tendo maior consciência sobre seu papel como professor, sabendo a responsabilidade de levar conhecimento para crianças e jovens. Seus problemas e suas questões pessoais ficam completamente fora da sala de aula. Dessa maneira, um professor saberá não só como ensinar melhor um aluno, mas também como o tratar com respeito, sem qualquer ar de superioridade. O aluno deve se sentir bem e ser livre para pensar e agir dentro dos seus próprios direitos. Através desse bom ensino, toda a sociedade só tem a ganhar com futuros exímios profissionais e cidadãos que estarão se formando. O Reiki agrega valor tanto para a educação quanto para o ensino. A influência do Reiki na vida de educados e educadores só trará benefícios para todos, além do respeito por aquele que o ensinou. O impacto social de uma boa educação moral e qualidade de ensino são imensuráveis. A partir desses fatores elevados, nasce uma sociedade sem criminalidade, não corrupta, próspera e capaz de viver em paz e harmonia. Capítulo 9. O valor do Reiki na cultura e artes. O Reiki surgiu através das práticas de Mikao Usui durante sua busca da felicidade. Entretanto, os moldes dessa prática foram criados a partir da cultura em que estava inserida, a cultura japonesa pós-século XIX. Quando a prática emigrou para os Estados Unidos, sua cultura foi modificada com o propósito de adaptar-se a novos costumes de um novo povo, e assim por diante, mas ainda mantendo suas raízes orientais. Parte do material usado por Usui Sensei em suas aulas era um dos sinais de que prezava pela cultura e pela arte. Nesse material havia uma breve introdução, cerca de 15 perguntas e respostas sobre a prática do Reiki e 125 poemas. Os poemas eram recitados ou cantados antes das práticas ou iniciações. Muitos praticantes, talvez pela distância das raízes do Reiki, não compreendem o motivo pelo qual Mikao Usui adicionou esses poemas à prática. Entretanto, a explicação é muito simples. Mikao Usui prezava e respeitava as artes e a cultura de sua época. Os poemas foram escritos pelo imperador Meiji, 1852-1912, com o intuito de auxiliar a população em sua elevação moral, ato que influenciou Usui Sensei e sua missão. É possível encontrar referência ao respeito pelo imperador Meiji, seus métodos e sua história, em uma parte da inscrição na pedra memorial de Usui Sensei, talhada por Juzaburo Ushida, aluno de Usui, que deu a continuidade da linhagem oriental. O trecho diz o seguinte: o objetivo principal do Reiki não é só curar doenças, mas também promover o fortalecimento de talentos naturais já existentes, o equilíbrio da mente, a saúde do corpo e, com isso, a conquista da felicidade. Para ensinar tudo isso às pessoas, é preciso seguir a herança espiritual do imperador Meiji e abraçá-la no mais fundo do coração. Um povo que não conhece sua cultura e a história que a originou está completamente perdido. Mais uma vez ressalto, as bases são tudo. Aqui também é possível realizar um paralelo junto à importância da linhagem para o Reiki, que proporciona o conhecimento de como o que foi aprendido deu essas bases para o momento presente. Cultura e artes devem ser utilizadas para a elevação e transcendência do ser, cabendo a cada um aprender e contribuir com o desenvolvimento desses aspectos. Percebemos a importância das artes como ferramenta externa para essa evolução. Uma música, um poema, um livro, uma pintura, uma escultura ou qualquer bom tipo de arte pode abalar-nos profundamente. Elas são auxiliares para a nossa transcendência humana. Interessei-me por música aos 12 anos de idade, e um ano depois comecei a estudá-la na prática. Devo admitir que até hoje tenho pouco gosto pelo estudo teórico dessa arte, sempre levei como um passatempo despretensioso. Entretanto, sempre obtive um bom parâmetro para medir meu desenvolvimento, a criatividade. O Reiki dá total amparo para a criatividade, e após minha iniciação na prática pude perceber maior desenvolvimento. Observando de maneira ampla as artes e a cultura, é possível concluir que a atividade tem papel crucial nesse processo. A criatividade tem solo fértil para desenvolver-se a partir do momento em que o Reiki já está realizando seu trabalho de desenvolvimento com o praticante, pois para que a criatividade possa existir, é preciso também que exista amplitude da consciência, para que seja possível observar o mundo e seus diversos cenários,
de diferente modo, até mesmo não percebido anteriormente. Poderia também dizer que a criatividade é inspirada pela vivência e desenvolvimento da experiência pessoal em todos os campos que abrangem o ser. Por exemplo, a dor, causada por um desequilíbrio ou pela ignorância, pode inspirar um belo poema, ao mesmo tempo em que o equilíbrio dessa dor poderá mostrar ao praticante novos rumos para si, trazendo assim novos ares e percepções, e por fim, ampliando sua criatividade em conjunto ao seu próprio crescimento. Isso nos leva a pensar que a criatividade não serve somente para as artes, mas sim para o nosso próprio desenvolvimento cotidiano. Ou então, poderíamos concluir que a própria vida é uma arte e por isso carece de ser criativa. Uma vida presa na rotina e estagnada nos priva de sermos criativos, e quando não somos criativos, não evoluímos. Se não evoluímos, a cultura também não evolui, e quando a cultura não evolui, a sociedade não cresce. Portanto, uma sociedade em que a cultura não é valorizada se perde, e quando se perde, deixamos de nos conhecer. É preciso deixar muito claro que o Reiki, apesar de ter raízes japonesas, é universal. Portanto, o Reiki poderá se modificar por uma cultura, jamais perdendo suas bases, mas não afetará as bases da cultura em que foi inserido. O Reiki agrega valor para a cultura e as artes, provendo melhor elucidação prática do desenvolvimento da criatividade. O equilíbrio também deve estar nesse campo criativo, assim como em qualquer outro campo da vida. Devemos utilizar nossa criatividade para o progresso, evitando que ideias destrutivas, mesmo que fantasiadas como boas, sejam inseridas na cultura através das artes. Caso a criatividade esteja em desequilíbrio, será possível perceber a médio e longo prazo que aquilo que buscávamos preservar e ampliar poderá atingir a liberdade do outro através da cultura, e até mesmo a liberdade pessoal. Por esse motivo, a união da criatividade em conjunto aos preceitos filosóficos do Reiki pode formar um porto seguro para o mais amplo e benéfico desenvolvimento. Capítulo 10. O valor do Reiki na religião e ateísmo. O Reiki nasceu com muita influência religiosa, mais especificamente do budismo. Mikao Usui seguia o budismo terra pura, conhecido como Jodoshu, no Japão. Apesar de muitas vezes ter sido dito que Mikao Usui era padre católico, isso não é verdade. Essa história surgiu através da necessidade de adaptar o Reiki para o ocidental. Quando o Usui Sensei decidiu buscar em si o sentido da vida, ele se dirigiu a um templo budista buscando práticas e ensinamentos. Segundo Koyama Sensei, mestre de Hiroshi Doi, o Usui Sensei passou 3 anos de sua vida em meditação e jejum num templo zen budista de Kyoto. Depois desses 3 anos e sem os resultados esperados, o Usui Sensei teria se retirado ao Monte Kurama para meditar de maneira isolada. Na prática desenvolvida por Usui Sensei, para o uso da energia Reiki, muito do budismo foi adotado. Entretanto, a prática serviria a todos, independente de suas religiões ou crenças. E assim o Reiki deve ainda ser visto e praticado hoje. Não é incomum mestres ocidentais adicionarem aos seus ensinos práticas religiosas, utilizadas por si próprios, mas isso deve ser evitado, visto que o aluno pode partilhar de uma visão completamente diferente. O Reiki é amplo e se integra fácil a qualquer um. Para as pessoas que praticam alguma religião e Reiki, o ideal é saber que ambos trabalham como água e óleo, ou seja, não se misturam, mas podem se agregar. Esse agregar pode se dar pela visão prática obtida dentro de ambos. Se o praticante trouxer para si bons ensinamentos que o façam uma pessoa melhor e que o façam entender melhor sua espiritualidade, o Reiki e a religião estarão em boa sintonia. Para os que não têm religião ou são ateus, como isso se aplica? O Reiki faz o mesmo, mas sem crença, adoração, rituais ou dogmas. Dessa maneira, se faz uma prática perfeita de elevação da consciência para aqueles que buscam fora dos cultos e crenças. Muitos dos amigos citados por mim anteriormente, os que se influenciaram através do exemplo do Reiki, são ateus, e muitos deles recebem Reiki constantemente e compreendem seus benefícios. Ouvi certa vez uma situação interessante tratando-se de tratamentos energéticos e religiões. Durante um simpósio assistido por mim em 2016 sobre medicina e espiritualidade, apresentado somente por médicos e especialistas da área, narrou-se um caso muito interessante e que mudou uma de minhas formas de perceber o Reiki. Nesse caso apresentado por uma cardiologista, ela percebeu que o problema reclamado por sua paciente não condizia com a realidade dos exames apresentados. A paciente sentia dores no peito e seus exames não apontavam nada. A doutora havia percebido que aquele caso se tratava de um desequilíbrio energético do paciente, sem caráter fisiológico. A maior dificuldade narrada pela médica foi da impossibilidade de recomendar um tratamento energético para essa paciente, pois a única forma que ela conhecia envolvia espaços de foco religioso. Nesse momento, compreendi a grande importância do Reiki como prática terapêutica sem foco religioso. Caso o Reiki estivesse sendo mais disseminado e conhecido na época, embasado por boas pesquisas e resultados, a doutora teria como recomendar um tratamento alternativo e de extrema eficácia.
É possível concluir que o Reiki pode valorizar o aspecto religioso e não religioso. O Reiki é de todos, não possui dogmas e está crescendo cada vez mais dentro dos mais diversos campos científicos. Pelo lado religioso, o Reiki ainda pode sofrer algum preconceito por informações incorretas, e o mesmo se aplica ao lado científico. Mas uma prática correta, firme, eficaz e verdadeira tende a manter-se e agregar-se ao desenvolvimento do mundo em qualquer lugar ou época, provando assim sua seriedade e benefícios. Capítulo 11. O valor do Reiki na política e economia. Muitas pessoas olham-me como se fosse louco quando descobrem que eu relaciono o Reiki com política e economia. Pois bem, caso não fosse pela política, seria provável que o Reiki não tivesse chegado até onde chegou. Talvez nem mesmo existisse mais nos dias de hoje. Mikao Sui, antes de estruturar a prática do Reiki, foi secretário justamente de um importante político japonês chamado Shinpei Goto. Ao longo de seu trabalho, o Sui Sensei conheceu muita gente influente e realizou muitas viagens. Dentre essas pessoas influentes, se destacam alguns oficiais da Marinha Imperial Japonesa, pela importância que trouxeram para o Reiki. Assim que o Sui Sensei deu início a seus trabalhos imediatos na recém-fundada Usui Reiki Ryoho Gakkai, seus primeiros alunos foram esses oficiais. A política japonesa da época vinha sendo muito severa com diversas práticas. Por conta da influência desses oficiais, as escolas e instituições de Reiki puderam continuar agindo normalmente até o período da Segunda Guerra Mundial, onde todas essas instituições tiveram de se retirar para a clandestinidade por estarem enquadradas pelo governo como grupos pacifistas. Desses oficiais, 21 se tornaram mestres iniciados diretamente por Mikao Usui, sendo um deles o famoso pai do Reiki ocidental, Chujiro Hayashi. Hayashi Sensei não foi importante só pelo seu papel para a disseminação do Reiki no Ocidente. Esse também foi um grande pioneiro no uso do Reiki como terapia. Nos anos de 1920, o governo japonês proibiu o uso de tratamentos para cura através de qualquer pessoa. Somente médicos e terapeutas licenciados poderiam se utilizar dessas práticas, inclusive o Reiki, salvo movimentos religiosos que exerciam suas próprias práticas. Sabendo disso, o Sui Sensei aproveitou da formação médica de Chujiro Hayashi para incentivá-lo no método terapêutico de aplicação. Após a morte de Usui Sensei, o segundo e terceiro presidentes da Gakkai foram também dois desses mestres vindos da Marinha, Juzaburo Ushida e Kanichi Taketomi, respectivamente. Sem dúvida, sem a influência desses mestres, o Reiki poderia não ter chegado até onde chegou. A base da prática se tornou sólida, tendo os primeiros praticantes como militares de alta patente. Sem dúvida, a disciplina era constante. Deixando de lado o âmbito histórico, vamos analisar a política e a economia através da vivência do Reiki prático. A administração pública sofre constantemente com diversos problemas que impossibilitam um bom desenvolvimento social. Entre esses problemas encontramos a incompetência, corrupção, irresponsabilidade, nepotismo e a lista continua. Desses problemas, podemos ressaltar os mais importantes: desejo de dominação e ganância. O bom praticante de Reiki completa-se sobre si próprio e não busca poder, dominação e superioridade. Caso obtenha o poder em suas mãos, será pela necessidade e naturalidade hierárquica. Terá como tarefa impulsionar aquele que esteja subordinado a ele. A justiça exercida por esse praticante será um grande diferencial em suas ações. Aquele que busca o poder de dominação sobre o outro está longe de encontrar o poder sobre si mesmo. Isso faz com que me lembre da grande diferença entre um bom e um mau líder. O mau líder é aquele que manda sem considerar a gestão do grupo. Aquele que faz questão de mostrar sua posição superior em relação ao resto em uma hierarquia. Acaba sendo carregado pelo trabalho dos outros, através da simples delegação das tarefas, guardando para si aquilo que lhe dá mais prazer em ser feito. O bom líder é aquele que, assim como a palavra sugere, lidera. A liderança envolve a experiência dos mais capazes para o desenvolvimento de um projeto e seus participantes, de maneira em que todos caminhem juntos e formem uma equipe consciente. A administração pública lida com a qualidade de vida, que é um direito do cidadão que com ela contribui. Utilizar-se do dinheiro do contribuinte através de formas ilícitas ou antiéticas talvez seja um dos maiores sinais de atraso moral que podemos encontrar em uma sociedade civilizada. O roubo mostra, mais uma vez, o quanto um ser perdeu totalmente o poder sobre si próprio. O bom praticante de Reiki reconhece que o caminho da iluminação está no ser, ao invés do ter. Esse busca manter sua vida material equilibrada, focando em propiciar uma ótima qualidade de vida para si e sua família, sem excessos. A busca pela prosperidade não se encaixa exclusivamente na vida material. A prosperidade é a liberdade sobre a capacidade de viver plenamente qualquer aspecto da vida. Aquele que se foca exclusivamente no poder e na ganância se animaliza e se perde completamente. Quem busca ser melhor não busca domínio, mas compreende a necessidade do crescimento do outro.
Trazendo a prática do Reiki para os administradores públicos, perceberíamos a vontade do desenvolvimento da justiça e a sinceridade aos que este deve prestar suas contas. A educação, saúde e segurança de um povo são o pilar de sua qualidade de vida. O administrador que foca primordialmente nesses aspectos cria uma base social com potencial de primeiro mundo. Cidadãos educados, saudáveis e seguros são felizes. Sendo felizes, esses têm mais disposição e tempo para se focarem no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Alcançando bons resultados nesse desenvolvimento, toda a sociedade volta a crescer e se desenvolver em conjunto. Esse desenvolvimento conjunto agrega ao todo a noção prática da necessidade do outro para o fortalecimento do grupo. Quando o foco está no desenvolvimento, as pessoas prosperam e criam riquezas interiores e exteriores em busca de cada vez mais qualidade. Quando o desenvolvimento de uma pessoa ou um grupo estiver maior que a dos outros que passam necessidade, o desenvolvimento moral será o que virá acarretar na contribuição solidária de donativos de qualquer espécie. A caridade e a compaixão são inerentes a todos e característica de um alto padrão moral. O próprio uso do reiki terapêutico, de forma remunerada, deve servir como exemplo. Uma boa parcela das pessoas, até mesmo praticantes, questiona-se constantemente sobre o uso do reiki de forma remunerada. A questão a ser analisada sempre deve ser a mentalidade por trás da remuneração. O dinheiro não é nada mais, nada menos, que um objeto facilitador de trocas. O problema surge quando há um desejo perverso por trás disso. O dinheiro e riquezas não são perversos. Podem fazer tanto bem quanto mal, tudo depende da intenção. Entretanto, devo ressaltar que muitos dos praticantes que trabalham com o reiki de forma remunerada são flexíveis nesse ponto, diminuindo valores para quem precisa ou então realizando trabalho voluntário para os que não têm nenhuma condição de pagar. Muitos profissionais de outras áreas trabalham dessa maneira, profissionais de saúde, cozinheiros, advogados, cuidadores, professores, etc. O segredo está em saber medir as necessidades, tanto do praticante quanto do receptor. Poderíamos sem dúvida encarar estrondosas mudanças através do valor agregado do reiki sob o aspecto da justiça e moralidade dos nossos governantes. A simples atitude da realização do trabalho correto, sem nenhum tipo de corrupção, traz um benefício imediato a qualquer parte do meio. Reiki e política têm total relação, considerando que todo político e administrador são humanos e estão suscetíveis a errar e crescer. Compreendemos também que o reiki auxilia na economia a partir do desenvolvimento da prosperidade em todas as áreas da vida, tornando a liberdade de ação e desenvolvimento de peças-chave para a produção de riquezas. Essas que podem ser aproveitadas por todos a partir do desenvolvimento moral, onde um é capaz de auxiliar ao outro através da empatia, compaixão e compreensão das necessidades individuais para o fortalecimento do todo. Capítulo 12. O valor do reiki na integração. Balanço final. O reiki, sem a menor dúvida, é uma ferramenta que integra aqueles que querem unir-se a um bem real. O passo que acarretou no nascimento do reiki foi um ato de integração. Mikao Usui, ao querer conectar-se ao universo através de sua iluminação, buscou integrar-se ao todo. Após ter conseguido alcançar seu objetivo, tomou já em seguida mais 3 atitudes voltadas para a integração. Decidiu primeiramente que o reiki não seria ligado a nenhum tipo de religião ou doutrina, dessa maneira podendo integrar o reiki na vida de qualquer um que buscasse aquela cura ou ensinamentos. O segundo grande ato de integração de Usui Sensei foi a inserção dos 5 princípios como preceitos filosóficos para a prática. E por fim, o terceiro ato foi a criação da Usui Reiki Ryoho Gakkai. A fundação dessa instituição proporcionou a possibilidade das pessoas terem um local para aprender, praticar, desenvolver e integrar o reiki em suas vidas. A criação e expansão do reiki vieram em seguida, a partir de mais 2 atos de integração. Usui integrou ao reiki oficiais da Marinha Imperial Japonesa, esses que ajudaram amplamente no desenvolvimento da prática através da sua experiência e altas patentes. Um ano após a fundação do reiki, em 1923, um grande terremoto atingiu o Japão, deixando milhares de pessoas desabrigadas e carentes de cuidados médicos. Usui Sensei e seus alunos foram ao amparo dessas pessoas através do uso do reiki. Nesse momento, a prática foi pela primeira vez integralizada como uma grande ferramenta para tratamento em ampla escala, além da integração da ideia do voluntariado. Mikao Usui desejava ver o reiki se integrando cada vez mais. Dessa maneira, através da ajuda de Chujiro Hayashi, conseguiu ver o reiki sendo aplicado em clínicas especializadas. Quando o reiki chegou ao ocidente, através de Hawayo Takata, aluno de Chujiro Hayashi, sofreu modificações para conseguir ser integrado. A história de Usui Sensei sofreu mudanças, assim como a maneira de aplicar reiki. Foram medidas necessárias para que a prática pudesse se integrar a uma nova cultura, principalmente uma cultura completamente diferente da japonesa. Já no Ocidente, o reiki foi sofrendo diversas modificações para se adequar aos mais diversos cenários,
Alguns até dizem que em muitas linhas ou metodologias o reiki deixou de ser reiki. Podemos analisar o reiki como uma língua. Uma língua pode sofrer diversas modificações de acordo com a época e cultura em que está inserida. Podemos comparar o reiki original como o latim e suas diferentes ramificações como técnicas que levam o nome de reiki e atuam de maneira completamente diferente, como seriam o português, o espanhol ou o italiano em relação à sua língua mãe. A originalidade vem de Mikao Usui e mantém as bases de seu propósito de equilíbrio, ou seja, os 5 princípios e os 3 pilares. O propósito de uma língua seria a comunicação, e mesmo que em determinadas regiões de um país ela se modifique um pouco, ainda é possível comunicar-se perfeitamente. Com o reiki é a mesma coisa. Ele mantém uma base que o define, mas pequenas modificações foram realizadas de acordo com a necessidade. O importante é seguir seu propósito de cura e expansão. Assim como alguns falantes de uma língua têm mais facilidade e se sentem melhor falando determinado sotaque, um praticante de reiki também se sentirá melhor realizando o reiki de acordo com determinada metodologia ou linhagem. Além das maneiras que o reiki vem encontrando para realizar suas integrações, a própria prática realiza o mesmo através de seus ensinos. Os praticantes, de forma geral, se integram muito mais em si próprios, se integram muito mais com sua família, se integram muito mais em um bom círculo social e se integram muito mais com o mundo e com a natureza. O mesmo ocorre nos campos da saúde integral, onde os aspectos do corpo humano trabalham em conjunto para a saúde geral. O reiki não busca se integrar somente com a medicina tradicional, mas também com o restante das boas terapias integrais. A prática do reiki, para muitos, acaba servindo como coringa perfeito para auxiliar na cura de diversas doenças tratadas pela acupuntura, massagem, yoga, cromoterapia e muitos outros. O valor do reiki para a integração de tudo e todos que procuram a real felicidade é seu objetivo maior. É sua visão de um mundo cada vez mais próximo da melhora. Cada pessoa que busca ou já buscou se integrar ao círculo dos praticantes de reiki buscou a elevação de si próprio ou do outro. Cada pessoa que busca se elevar, mesmo que pouco, transforma o mundo um pouco mais de cada vez. Cada um de nós é a leve batida de asas da borboleta em completa harmonia, crescendo, se fortalecendo e trazendo para o mundo um furacão de mudanças. Pós-fácil. O valor do seu impulso. As pessoas não estão contra você. Você tem a sensação de que as pessoas estão contra você? Acredita que não irão acreditar naquilo que você está dizendo? Onde está sua confiança? Não tenha medo. As pessoas estão a seu favor, mesmo que elas ainda não tenham total consciência disso. Quando buscamos trazer para a sociedade e para o mundo algum tipo de melhora, seja no nível que for, estamos dando um passo importantíssimo para a evolução, um passo que os outros podem não ter tomado ainda. Quando decidimos melhorar algum aspecto da sociedade, estamos realizando um trabalho de magnitudes incomparáveis. Estamos trazendo uma intenção de modificação para todos, ou seja, benefício mútuo. Sendo assim, por qual motivo as pessoas estão a seu favor? Ora, justamente pelo seu impulso. As pessoas desejam vidas melhores, menos barreiras e maior felicidade. Quando alguém se propõe a ajudar a trazer isso, a buscar, a descobrir e ampliar os horizontes do meio, todos estarão a favor, todos querem partilhar dessas descobertas. Então por que há quem ri, zomba e tenta desmerecer um trabalho construído? Existem 3 tipos de pessoas que você poderá encontrar nesse cenário. A primeira é justamente a que ri, zomba, desmerece, não apoia e desestimula. Essa é a mais inconsciente de todas. É a que tem mais dificuldade em tomar um impulso para realizar um bem para o todo. É aquela pessoa fechada em suas próprias crenças e visões limitadas sobre o mundo. É, na realidade, quem mais precisa ser ajudada e que só conseguirá ajuda caso queira ajudar a si própria. Essa pessoa não está contra você. Essa pessoa é quem mais precisa de você. Esse tipo de pessoa tem uma insegurança tão grande que precisa atingir e abalar a segurança emocional dos outros para trazê-los ao seu nível de falta de confiança. Portanto, quando se deparar com alguém assim, não sinta medo, não sinta aversão, não sinta mágoa, não sinta raiva. Sinta estímulo em saber que seu trabalho nesse momento é mais necessário do que nunca, pois seu trabalho pode ser uma ferramenta para que aquela pessoa inconsciente aumente sua percepção sobre o mundo no futuro. Por isso essa pessoa, no fundo, torce por você. O segundo tipo de pessoa é aquela que tem certo nível de confiança ou desconfiança, mas que sabe ouvir o que o outro tem a dizer. Essa pessoa é mais consciente do esforço do trabalho do outro, mas ainda não percebe em sua totalidade o bem que esse trabalho ou ideia desconhecida poderá causar na vida dos outros. Essa pessoa não irá tentar te prejudicar, ela busca a melhora. Ela busca mudança interna e externa, e está aberta para o novo em sua própria vida. Essa pessoa também torce por você. Ela torce para que você tenha uma boa ferramenta para aquilo que ela precisa. Ela torce para que quando ouvir suas ideias, aquilo traga alguma luz para sua mente. Por isso ela te ouve.
Pode ser que no fim ela não concorde ou veja vantagem naquilo que você tentou agregar, mas ela o respeita e continua torcendo por você e por todas as suas tentativas. O terceiro tipo de pessoa é aquela totalmente consciente da situação em que você se encontra. Ela compreende que você busca impulsionar a si e aos outros. Ela busca ajudar você, a ajudar-se para ajudar ao todo. Ela passou pelo mesmo que você e por isso compreende o cenário de maneira ampla. Essa pessoa, de maneira consciente, está disposta a lhe ajudar e torce por você constantemente e ininterruptamente, e por muitas vezes acaba sendo sua própria referência para um trabalho mais conciso. Infelizmente, é o tipo mais raro que encontramos, já que a grande maioria não está preparada para tomar parte desse papel devido à sua falta de autoconfiança e sabedoria. Esses dois fatores são cruciais para tornar-se referência para qualquer um. Mesmo raros de encontrar, eles existem aos montes. Mesmo espalhados por aí, estão mais perto do que você imagina. No final, todos estão a seu favor. Mesmo que alguém diga estar contra, estará a favor. Mesmo que você esteja errado, a oposição sadia impulsiona a buscar o certo. Tudo é aprendizado. A oposição consciente eleva, enquanto que a oposição perturbadora afunda a si mesma em seu próprio desdém. A questão é a postura a ser firme, com o conhecimento de que você é capaz, que você busca ser honesto com o que você faz, e que se um dia você errar, não será por mal, mas pela falta de conhecimento que é inerente a todo ser humano. Isso também faz parte do processo, só não podemos nos esconder, pois todos esses grandes mestres da vida, os conscientes e inconscientes, torcem e precisam de nós, assim como nós precisamos deles.